Boa tarde, gente. Meu gatinho me deu uma arranhadinha aqui no nariz, mas tá tudo certo, né? Bom, hoje eu vou falar do Ho'oponopono. Qual que foi a maior mágica que o Ho'oponopono fez, né? Eu já vinha fazendo Ho'oponopono pra mim de um tempo, né? E o que que eu percebi? A gente guarda muitas memórias das quais a gente se sente culpado e errado por ser quem somos, né? Uma memória que o Ho'oponopono liberou, minha, que antes eu lembrava dela com... ela sempre me vinha à memória, mas quando ela me vinha à memória, eu lembrava dela com açoite a mim mesma, né? Eu me sentia culpada, é, pensava sempre que eu tinha que mudar meu jeito de ser, que eu estava errada em ser quem eu era, que eu deveria ser uma pessoa diferente. A culpa era minha, né? E na verdade era uma memória do qual, no caso, eu sempre fui muito ingênua, né? Quer dizer, agora eu não sou mais, mas eu demorei um pouquinho pra deixar de ser ingênua. E eu era muito acolhedora quando eu era mais nova, né? Criança, pré-adolescência, eu nunca sexualizava nada, eu nunca olhava pro outro pensando já nisso. Sempre via as pessoas com muita profundidade, carinho, acolhimento. Isso era da minha natureza, né? Era quem eu era, né? E na verdade era uma coisa boa, mas como ao ser assim, né? E o mundo vê tudo muito na superfície, né? E eu era vista pelas lentes dos olhos das pessoas, não pelas minhas lentes, né? Enquanto eu estava vendo um mundo maravilhoso, mágico e querendo acolher as pessoas com carinho. É... Uma que eu era muito sozinha, então quando eu via as pessoas muito sozinhas, eu me aproximava, né? Eu queria acolher aquela pessoa. Só que como tem muita sombra no mundo e esse tipo de comportamento não costuma ser normal, e eu sendo mulher, né? Desse tipo de comportamento para um homem, geralmente ele achava que era intenções de outro lado, né? Levava para outro lado. E aí, quando, por conta de eu ser sempre muito sorridente, muito, né, puxar assunto e tal, então a interpretação do outro com a mentalidade do outro, eu estava dando em cima, estava dando moral, estava dando corta. Então eu escutei algumas coisas muito chatas, né, e aí eu comecei a achar que eu era um erro, né, tipo, ao invés de eu sentir repulsa pela pessoa, eu comecei a sentir repulsa por mim mesma, né, por quem eu sou. E o que que acontece? Por que que o Ho'oponopono entra aí, né? O Ho'oponopono que a gente faz pra gente mesmo, né? A gente precisa se perdoar, né? Ver a gente com acolhimento, com amor, por isso que ele funciona. Ele libera, às vezes, o teu comportamento ao longo da vida, né? Aceitar relações que não tá tendo afeto, não tá tendo troca, você tá aceitando migalhas, às vezes. É como se você, ao longo da tua vida, por conta de uma coisa lá atrás, você fosse ficar se punindo, você fica se punindo, entende? Você acha que você não merece. E é uma coisa que às vezes aconteceu há muito tempo, não tinha nada a ver com você. Na verdade, era a sombra do outro que estava sendo projetada em você. E o resto da tua vida se passa se punindo por conta disso, né? Olhando para aquilo com culpa e achando que você não merece nada, que é um erro. Então por isso que é importante, quando ele ajuda, por conta disso, você se perdoa, você se acolhe, você olha para você com amor, né? Deus tá em você, né? E quando você se sente culpada, é como se você estivesse culpando o divino, né? E, primeiro, é impossível a gente amar os outros se a gente não ama a si mesmo. E essas atitudes punitivas que a gente tem é um desrespeito, é um desamor com a gente, é se destratar, uma coisa que acaba prejudicando a gente celularmente, né? Porque Deus, no micro, é cada célula que constitui nosso corpo, né? Imagina um ato de desamor até para com o próprio Deus. Então, e muitas das vezes, muitas coisas que a gente carrega não tem a ver com a gente, tem a ver com o que a gente sente mal por algo que na verdade tinha a ver com as lentes do que o outro olhou para você. Não foi você que fez alguma coisa de errado, né? Ainda mais quando você é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a se deparar no dia a dia, muitas sombras serão projetadas em cima de você. Então quem é muito sensitivo e veio para despertar nessa vida, vai ter muita sombra projetada nele, né? E, e isso leva realmente a comportamento autodestrutivo, autossabotagem, né? E o Ho'oponopono ajudou muito a liberar essa memória. Aliás, essa memória estava guardando o meu chakra cardíaco, que é a energia vital, né, de conexão com o divino, porque foi liberar ela que eu consegui voltar a me conectar novamente, a sentir aquela coisa gostosa, um reencontro comigo mesma, né? Porque eu já tinha ficado praticamente morta por dentro de tanta coisa que foi acontecendo, que o mundo não lida muito bem com ingenuidade, né, gente? Acaba que projeta muita coisa ruim em cima, né? E aí quando a gente sai meio inocente aí no mundo e se depara com um mundaréu de coisa, é meio complicado, né? Então, você sente raiva de si mesmo por ser assim, você queria ser um pouco mais igual às outras pessoas. E para conseguir se dar minimamente bem nesse mundo materialista que vivemos, mas assim,
Então, eu aconselho muito fazer Ho'oponopono de verdade mesmo, porque quando eu lembrei da memória, quando eu consegui lembrar da memória, eu me abracei, sabe? Eu percebi que não tinha a ver comigo. Que eu não era o erro. O meu erro foi ter deixado de ser quem eu era, foi tentar essa luta contra mim mesma, né? Que era o que eu tinha de melhor em mim. Esse meu jeito, que era um pouco mais doce, que eu fui deixando de lado, eu fui endurecendo, enrijecendo, e eu fui deixando justamente o que tinha de melhor em mim de lado, né? Fui me matando, morrendo ao longo da minha vida. E, e pelo menos, e quando eu lembrei dessa vez fazendo Ho'oponopono, eu lembrei me acolhendo, sabe? Falando, nossa, não tinha nada a ver comigo, e eu não fiz nada de errado. Eu só tava, a minha intenção era realmente acolhimento, eu não tenho culpa se a outra pessoa tinha tanta sombra dentro dela. Se o mundo tem tanta sombra, eu não posso deixar de ser quem eu sou por conta da sombra que existe no mundo. Aliás, muito pelo contrário, eu tenho que afirmar mais ainda quem eu sou. E é isso hoje.